Hello, gente! Hello, meninas, mulheres de Jesus maravilhosas! Bem-vindas ao primeiro episódio do Big Sister in Christ, que é esse podcast maravilhoso que nasceu no coração de Deus, pro meu coração, né, pro nosso coração. E, gente, que alegria, meu Deus, eu tô tão feliz, nem acredito que a gente tá aqui nesse cenário maravilhoso aqui, que o Senhor realmente cuidou de tudo, que o Senhor proveu tudo aquilo que a gente precisava, né, pra fazer acontecer esse sonho. E, gente, assim, se você não me conhece, primeiro, se você veio das minhas redes sociais, se você já me segue lá no Instagram, seja muito bem-vinda. Esse é o espaço onde a gente vai se conhecer melhor, onde você vai conhecer um pouquinho mais da minha vida, conhecer as pessoas que caminham comigo, que são influências e que realmente me inspiram em vários aspectos da minha vida. Mas se você não me segue lá no Instagram, se você caiu aqui de paraquedas, por algum motivo, de alguma maneira, seja muito bem-vinda, muito prazer. Meu nome é Rafa, eu tenho 23 anos e atualmente eu moro em Orlando, na Flórida. E assim, esse primeiro episódio, ele é pra gente realmente se conhecer, pra eu te contar um pouquinho de onde que veio a ideia do episódio, do episódio do podcast, de onde que veio a inspiração, que obviamente veio de Jesus, né? E assim, quando a gente tá lá no Instagram, nas redes sociais, a gente mostra só aquilo que a gente quer mostrar, né? E aqui é um espaço onde realmente eu quero que você conheça o meu coração, que você me acompanhe por lá também. Então, se você não me segue no Instagram, já te convido a me seguir lá no Instagram, @RafaCharone, pra você poder acompanhar um pouquinho mais do meu dia a dia. Mas aqui eu quero te contar, assim, realmente, da onde o Senhor me tirou, aonde o Senhor me colocou. Eu quero abrir meu coração, abrir a minha história, trazer pessoas que são relevantes na minha vida aqui, pra gente realmente criar esse laço. E eu queria começar, gente, esse episódio. Não tem como eu começar o episódio sem honrar as pessoas que caminham comigo, as pessoas que se esforçam e que sonham junto comigo. Então eu queria honrar a vida do meu pastor, do pastor Samuel, que tá junto comigo em tudo, em absolutamente todos os meus sonhos. Ele sonha junto comigo. Quero honrar a vida da Jéssica, que também caminha comigo ali. Meu Deus do céu, eu acho que a pessoa que eu mais falo no meu dia a dia é a Jéssica, coitada, ela sofre comigo. Honrar a vida do Dirvan, que tá aqui ajudando também a gente. Honrar a vida dos meus pais, óbvio, que, meu Deus, eles são as pessoas que seguram na minha mão todos os dias, que quando eu tô viajando muito, eles me ajudam a botar o pé no chão, mas também me impulsionam pro meu propósito, me impulsionam pro meu chamado. Quero honrar a vida do Mateuzinho, que tá aqui também ajudando. E, óbvio, a vida do meu irmão, que sonha comigo, que tá sempre comigo, que a gente fica até de madrugada editando vídeo, a gente fica sonhando juntos. Realmente são pessoas que me impulsionam e que me fazem, assim, sonhar mais alto e ver que os planos do Senhor, eles são muito além daquilo que a gente sonha, muito além do que a gente imagina. E como que nasceu o Big Sister in Christ, né? Assim, eu poderia honrar a vida de muitas pessoas, na verdade, porque, assim, tem muita gente que tá me cobrindo de oração, que tá sonhando comigo com esse momento. Mas eu queria honrar também a vida dos meus pastores, o pastor André e a pastora Cassi, que acreditam tanto naquilo que eu carrego, que me impulsionam e que sonham comigo. E aí vamos realmente pra como que nasceu o Big Sister in Christ, de onde que veio esse podcast maravilhoso. E assim, gente, pra quem trabalha com rede social, sabe que a coisa que a gente mais precisa ter é criatividade. Se a gente não tem criatividade, aquilo que a gente tá fazendo acaba. E mais ou menos há uns 2 meses atrás, eu tive, gente, um lapso, assim, de criatividade. Não sei o que foi que aconteceu, porque eu sou uma pessoa muito criativa. Mas eu tive um lapso de criatividade e aí eu comecei a orar pro Senhor me dar criatividade. E a gente tem um grupo de crescimento aqui em casa, inclusive um dos pedidos de oração que eu fiz era que o Senhor pudesse me renovar a minha criatividade. E aí, um dia depois disso, eu tava indo pra minha faculdade, em direção à minha faculdade, e aí eu comecei a orar, Senhor, me dá criatividade, renova minha criatividade, me dá novas ideias, porque eu não quero continuar fazendo o mesmo, me mostra como que o Senhor quer me usar nessa nova estação da minha vida. E aí o Senhor me deu o podcast. Falou, Rafa, filha, monta um podcast, chegou um momento da sua vida em que eu quero que você fale com as meninas, que você converse com elas, que você tenha essa dinâmica, esse relacionamento com elas. E aí, eu lembro que eu parei lá na minha faculdade, eu tive esse momento com o Senhor no carro, indo pra faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi a minha mãe e pra Jéssica. Foi pras duas. Eu falei, mãe, eu tive essa ideia, isso, o Espírito Santo me deu essa ideia, e mandei mensagem pra Jéssica na hora. E as duas, assim, já vibraram comigo, já
já vieram com várias ideias, com várias coisas que a gente podia adicionar, como que a gente podia fazer, já marcar, já sonhar com nome, sonhar com cenário, com tudo. E assim, gente, foi nascendo, o podcast foi nascendo, o meu pastor também veio sonhando junto, e aí a gente já foi pensando nas referências. E assim, aqui nos Estados Unidos, gente, eu não falei isso ainda, mas eu moro atualmente em Orlando, na Flórida. E aqui nos Estados Unidos, a gente tem muitas pessoas que fazem podcasts assim, podcasts cristãos, óbvio, e que trazem esse contexto, e eu sentia falta de alguém que fizesse isso no Brasil, assim, sabe? Que trouxesse assuntos relevantes para nossa geração, assuntos que muitas vezes a gente tem uma dúvida, mas às vezes a gente não tem uma referência espiritual ali que possa sanar essa dúvida, cessar essa dúvida, ou às vezes eu tô passando por alguma coisa, eu não quero conversar com ninguém, eu não me sinto à vontade de conversar com ninguém. Esse é o espaço que o Senhor deu pra gente ter esses momentos aqui. Então, o Big Sister in Christ, ele significa uma irmã mais velha em Cristo, né? E é por isso que a gente tá aqui, pra gente estreitar esse relacionamento de irmãs em Cristo, pra gente caminhar juntas, pra gente conhecer mais de Jesus juntas, pra gente trocar experiências, pra gente ouvir testemunho. Aqui vai funcionar mais ou menos assim. Então, toda terça-feira a gente vai lançar um episódio, a gente vai ter episódios semanais, e eu quero muito, muito, muito que a gente tenha momentos aqui só eu e você. E também a gente vai ter muitas convidadas especiais que marcaram a minha história com Jesus. E eu tenho certeza que vai ser muito bom pra você conhecer um pouquinho delas, porque são mulheres inspiradoras, mulheres que realmente, assim, carregam o perfume de Cristo, carregam o aroma de Cristo. Então aqui é um lugar onde a gente vai falar da vida real, aqui é um lugar onde a gente vai falar sobre os desafios de como que é viver numa sociedade, sendo uma jovem cristã. A gente vai falar sobre tudo que vocês podem imaginar, relacionamento, sobre fé, sobre crescimento espiritual, sobre os desafios que a gente passa. Então já prepara o seu coração, porque, gente, eu tô com muita expectativa para aquilo que a gente vai viver aqui, principalmente porque foi algo que o Senhor sonhou. E aqui é pra ser um lugar de vulnerabilidade, um lugar de crescimento, pra gente realmente, assim, se aprofundar na palavra do Senhor e conhecer mais do nosso Criador. Eu não sei vocês, mas eu tô com muita, muita expectativa pra aquilo que o Senhor vai fazer nesse tempo. E assim, gente, não tem como eu começar isso aqui sem me apresentar pra vocês, sem falar pra vocês um pouquinho de quem eu sou, como que eu encontrei o Senhor, na verdade, como que o Senhor me encontrou, né? Como que Ele me tirou da realidade que eu vivia e me trouxe pra uma nova realidade. E assim, outro dia eu tava lendo um livro que eu gosto muito, muito, muito. Eu até indiquei ele lá no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram, vou te lembrar mais uma vez, me segue lá no Instagram, porque, gente, eu tô todo dia ali trazendo dicas maravilhosas pra vocês. Glória a Jesus por isso. E eu tô lendo um livro muito bom de um pastor que eu gosto muito, americano, que o nome dele é John Bevere. E no início desse livro, ele falou uma frase que me marcou muito. E é isso a razão de que eu escolhi começar o podcast contando pra vocês um pouquinho do meu testemunho. E a frase que ele falou foi que ele não coloca ninguém numa posição de liderança se essa pessoa já não tiver experimentado os dois lados da moeda, os dois lados da vida. Por quê? Porque se alguém já experimentou os dois lados que a vida pode te oferecer, que é um lado longe de Jesus e um lado da vida com Jesus, então aquela pessoa tá preparada. Por quê? Porque ela já desfrutou de tudo aquilo que ela poderia, e ainda assim ela consegue ver que mesmo ela tendo tudo, ainda assim nada se compara ao que é ter Jesus. E aí ele dá o exemplo de Salomão, né? Então Salomão lá na Bíblia, ele é conhecido como o homem que mais teve sabedoria ali. E em um determinado momento da vida dele, Salomão ele fica tão conhecido pelo fato dele ser sábio, ele fica tão conhecido. Então reis e governantes, eles viajam até Salomão para poder conhecer daquele homem, que ele era praticamente uma lenda ali na época dele. E aí eles vão até Salomão, e a partir daquele momento Salomão começa a ficar deslumbrado com o título dele de um homem sábio, e aí ele se perde. Então ele vai pro mundo, ele faz coisas que não devia fazer, ele experimenta da própria ganância, sabe? Ele toma do veneno ali da ganância, e aí ele se perde do Senhor. E aí logo depois ele escreve ali o livro de Eclesiastes, que a gente vê várias vezes ele falando nos seus últimos dias, não esqueça do seu Senhor. Então olha aquele homem que era um homem tão sábio, tão cheio de Deus, tão cheio de Cristo, se perde, ele experimenta os dois lados ali da vida, ele experimenta uma vida com Jesus e uma vida sem Jesus, e ali no final da vida dele, ele lembra várias vezes, quantas vezes for necessário, não esqueça do seu Senhor. Então, gente, o testemunho
ele arrasta, o testemunho, ele realmente é a realidade daquilo que o Senhor Jesus faz, porque pra gente, a gente lê a Bíblia, a gente vê os milagres, a gente vê as maravilhas do Senhor Jesus, mas quando a gente traz pros dias atuais, a gente vê o Senhor fazendo essa transformação de mente, o Senhor fazendo essa transformação, transformando realmente da água pro vinho, alguém que era tão perdido, alguém que era tão sem um propósito verdadeiro, virando alguém assim que ama o Senhor de todo o coração. Então eu queria te convidar hoje pra você escutar um pouquinho da minha história, você escutar um pouquinho de quem eu sou. Então, como eu já te falei, meu nome é Rafa, eu tenho 23 anos, eu moro atualmente em Orlando, na Flórida. Os meus pais são maravilhosos, eu sou filha de um casal maravilhoso, minha mãe Cíntia e meu pai Mério, que são reflexo de Jesus, assim, eu aprendo cada dia com eles. Eu tenho um irmão lindo que mora comigo, meu irmãozinho Lucas, que ele tá aqui atrás da câmera agora, morrendo de amores por mim. E eu tenho a honra, eu tenho o privilégio de viver com eles, porque, assim, eu fico constrangida de ver o amor do Senhor pela minha vida através da vida deles. E atualmente eu moro aqui, mas eu nasci em Belém do Pará, no norte do Brasil, e eu cresci lá, então a minha infância toda foi lá. Eu amo Belém, eu tenho família ainda lá, eu tenho muitos amigos que estão lá. Um beijo pra todo mundo que tá aí em Belém assistindo aqui. Eu quero dizer que eu amo muito vocês moram no meu coração. E assim, gente, a minha mãe, ela é médica. Vou contar pra vocês um pouquinho de como que foi a minha infância, né? Enfim, eu cresci num lar, a minha mãe é médica, meu pai é administrador hospitalar. E eu cresci num lar onde minha mãe, ela era católica. E o meu pai, desde muito antes dele conhecer a minha mãe, ele era pastor de uma igreja no Brasil, sempre foi pastor, então ele viajou muitos lugares pregando a palavra do Senhor, e era ministro de louvor também. Na verdade, meu pai era, tipo assim, faz tudo da igreja, sabe? E minha mãe era católica, então eu cresci num lar, óbvio, cristão, num lar que conhecia já Jesus, já assim, eu não lembro de um dia da minha vida onde eu não sabia quem era Jesus Cristo. Então eu sempre conheci Jesus e, assim, os meus pais, eles sempre foram muito intencionais em apresentar Jesus pra gente. Então, tudo na nossa vida sempre foi Jesus, 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 Jesus. Só que, assim, pelo fato da minha mãe ser católica, o meu pai acabou começando a frequentar também ali as igrejas católicas, e aí ele deixou o pastoreio um pouco de lado. E aí, tanto eu quanto meu irmão, a gente cresceu católicos também, indo pra missa, indo pra igreja todo domingo e tal, e essas coisas. Mas assim, a gente não praticava o catolicismo, sabe? A gente não era entregue, assim, de tal maneira a ponto de conhecer a Bíblia. Então, tipo assim, eu tinha uma Bíblia do lado da minha cama, mas assim, nem abria, sabe? Só ficava ali de enfeite. E aí, eu cresci, né? Sempre. E, gente, tipo assim, pra mim era tão chato ir pra missa. Eu odiava ir pra missa. Tipo assim, não odiava, né? Mas assim, eu não gostava de ir pra missa. Eu ia pra missa porque tinha que ir. E, assim, eu não entendia nada do que tava acontecendo ali. Então, tipo assim, eu conhecia Jesus, porque meus pais me falavam quem era Jesus. Mas, assim, eu não tinha curiosidade de saber quem era. Eu não abria minha Bíblia pra saber quem era. Então, assim, além de ir pra missa, a gente tinha os momentos de oração em casa e tal. Mas sempre aquela coisa superficial, sabe? Tipo, o Deus dos meus pais, não o meu Deus. E aí, eu cresci querendo fazer medicina, cresci ali nessa... sempre fui muito falante, muito espivitada, que nem minha mãe. Minha mãe é assim também, vocês vão conhecer ela mais pra frente. E quando eu fiz 17 anos na verdade, eu entrei na faculdade de medicina e eu tinha também um namorado naquela época. E assim, todos católicos, a gente frequentava a missa, mas assim, nem falava sobre Jesus, tipo, sabe? Nada com nada. E aí, entrei na faculdade de medicina, comecei a fazer minha faculdade de medicina, eu fiz 3 anos de faculdade de medicina no Brasil, gente. Eu era apaixonada, ainda sou. Eu ainda faço medicina aqui em Orlando. Na verdade, estou fazendo o pre-med aqui em Orlando, porque aqui em Orlando é um pouquinho diferente, tem que fazer um pre-med antes de entrar na faculdade de medicina. Mas já tô no meio do caminho. E eu sempre fui muito apaixonada pela minha faculdade, sempre amei muito, sempre fui muito estudiosa. Gente, tipo assim, era a minha vida, sabe? Então, assim, eu cresci vendo minha mãe fazendo isso e pra mim não tinha outra coisa, pra mim era só isso. E meu namorado fazia faculdade comigo também e tal. E aí, em um determinado momento da minha vida, é incrível como o Senhor, ele é muito intencional, sabe? Assim, ele pega a gente do nada, quando a gente menos espera. Quando eu fiz... Foi em 2020, então eu tinha 18 anos ali, mais ou menos. Era isso? Eu tinha 18 anos? 2020? Foi, eu tinha 18 anos. Não, foi em 2019, na verdade. Eu tinha 17 anos. A gente tava aqui em Orlando, a gente tava a passeio só.
E aí, a gente já tinha casa aqui, né? Porque a minha outra irmã, eu tenho uma outra irmã, que na verdade é minha irmã de coração, que é filha de coração da minha mãe. Que é irmã da minha mãe, mas que ela virou minha irmã. Porque a minha mãe criou ela desde pequenininha. Ela morava aqui, então a gente já tinha uma casa aqui em Orlando e a gente vinha sempre. A gente tava sempre aqui, era tipo metade do ano lá, metade do ano aqui. E aí um dia a gente tava em casa, e aí um dia a gente tava na porta de casa, na verdade, e aí a gente viu um casal se aproximando. Eu não tava, mas a minha mãe já contou tanto essa história que pra mim eu já tava lá. A gente viu um casal se aproximando, eles viram um casal se aproximando, e esse casal em questão eram os nossos pastores, o pastor André e a Cassi. E ali, eu não vou contar a história porque eu vou deixar ela contar, mas ali nasceu um laço muito grande, assim, de cuidado, de amor, de amizade, sabe? Eles convidaram a gente ali pra vir visitar a Lagoinha, que é a nossa igreja que a gente frequenta, que a gente ama, que a gente serve, que a gente se doa. É a nossa casa, assim, na verdade. Aqui em Orlando eu passo mais tempo na Lagoinha do que na minha casa, só pra vocês terem noção. E aí a gente conheceu eles ali. E eles apresentaram a igreja pra gente, convidaram a gente pra ir. E assim, gente, eu não sei nem explicar pra vocês qual que foi a sensação. Assim, o meu pai, ele era evangélico, né? Que nem eu falei, ele era pastor. Mas tanto eu quanto meu irmão, quanto a minha mãe, eu acho que a gente, tipo assim, não tinha muito bem uma noção do que era uma igreja evangélica, sabe? A gente nunca tinha... Eu, pelo menos, nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Meu irmão também não. Então a gente não sabia o que era. Então eles falaram, tipo assim, vamos na Lagoinha? E a gente, tipo, vamos, né? Fazer o quê? Meu irmão, coitado, foi arrastado. Mas ele foi. E aí, gente, eu não sei explicar pra vocês. No momento que eu pisei o meu pé naquele lugar, tipo... Hoje eu já entendo que era o Espírito Santo, mas naquela época eu não entendia, sabe? Quando eu entrei pela porta, eu lembro até hoje a música que eles estavam cantando. Eles estavam cantando É Tudo Sobre Você, do Morada. E, gente, foi instantâneo, assim. Eu comecei a chorar. Então, eu quero que vocês tentem entender, tipo, uma pessoa que não tem conhecimento da Bíblia, não tem total entendimento do que era o Espírito Santo, entrar num lugar e ser tomado por uma presença, a ponto de, tipo assim... Eu só chorava, e aí eu tinha a sensação de que eu precisava ter mais daquilo, e eu precisava ter mais, assim, e realmente indescritível, sabe? E ali naquele dia eu conheci o poder do Espírito Santo, na minha vida, porque eu já via na vida dos meus pais, mas naquele dia eu conheci o poder do Espírito Santo na minha vida, e a partir dali, tipo assim, a Lagoinha virou minha casa. A partir daquele dia, todas as vezes que eu queria vir pra Orlando, era pra ir pra Lagoinha. Todas as vezes que a gente tinha um feriado no Brasil, ou tinha oportunidade de vir pra cá, a gente se esforçava, a gente vinha, fazia tudo que a gente podia pra estar aqui, pra ser igreja, pra estar todo mundo junto. E assim, gente, a minha vida deu um shift ali naquele momento. E eu ainda morava no Brasil, eu ainda tava fazendo faculdade de medicina no Brasil, eu ainda tava namorando. E aí foi quando tudo começou a acontecer, porque, assim, a igreja virou a minha maior motivação. Então, muito mais do que a minha faculdade, eu acho que o meu maior amor era a igreja ali naquele momento, sabe? A igreja do Senhor. Então, pra vocês verem como o Senhor, ele muda a nossa perspectiva, assim, de vida do nada. E aí, em 2020, um ano depois, eu acho. Não, em 2020 teve a pandemia. E aí, em 2021, a gente veio ainda muitas vezes pra cá. A gente esteve aqui muitas vezes. E aí, no ano de 2022, foi quando o Senhor realmente mudou a minha vida 100%. Eu ainda tava morando no Brasil. E aí, como no Brasil, a Lagoinha que a gente frequentava era aqui, lá no Brasil eu ainda tava frequentando uma comunidade católica, porque era o lugar onde eu me sentia mais próxima de Jesus, sabe? Mas ao mesmo tempo meu coração tava aqui. E aí eu lembro que na Páscoa eu fui pra um retiro lá da igreja que eu tava frequentando. E lá nesse retiro o Espírito Santo começou a falar comigo. E aí, ainda assim, eu não tinha conhecimento da Bíblia, eu não tinha entendimento. Eu era muito, muito superficial, sabe? O que eu sabia sobre Jesus. Só que lá o Espírito Santo falou comigo sobre o meu relacionamento. Lá o Espírito Santo pediu pra eu entregar o meu relacionamento. Então pensa, eu comecei a namorar quando eu tinha 15 anos. E ali em 2022 eu tinha 20. Então foram, tipo, quase 5 anos da minha vida namorando uma pessoa. E o Espírito Santo simplesmente pede pra eu entregar isso, sabe? E assim, era uma pessoa que eu amava muito, então foi muito difícil pra mim. Mas, assim, de início foi muito difícil pra mim entender isso. Só que a partir do momento que eu tive o entendimento de que era um pedido de Deus, um pedido do Espírito Santo, foi algo que eu abri mão, assim, com muita facilidade, sabe? Confiando, assim, nos planos do Senhor, sabe? E aí, eu lembro que no final de semana que eu tava nesse retiro,
o Espírito Santo falou comigo sobre relacionamento. E aí, quando eu voltei do retiro, eu conversei com a minha mãe. Minha mãe falou, filha, é por causa do seu relacionamento com Jesus, né? E eu falei, mãe, é exatamente por isso. É exatamente por isso que eu preciso entregar esse relacionamento. E aí, eu lembro que eu vim pra cá, pros Estados Unidos. A gente veio passar o final de semana aqui, na Páscoa, né? E aí, os 3 dias que a gente passou aqui, os 3 dias a gente tava mergulhado na igreja. E foi um dia atrás do outro do Senhor confirmando essa decisão. E aí, quando eu voltei pra minha cidade, pra Belém, a primeira coisa que eu fiz foi entregar o relacionamento. Então, eu fui lá, terminei o relacionamento. E aí, a partir daquele momento, eu, tipo assim, tava ali pronta pro que o Espírito Santo ia fazer, sabe? Eu me senti preparada pra receber uma nova porção de Cristo, sabe? Eu tava tipo assim, cara, entreguei o relacionamento, Jesus, o que eu faço agora, sabe? O Senhor só mandou eu entregar, e aí? O que vai acontecer a partir de agora? E aí, a partir dali, eu comecei a me dedicar mais a buscar o Senhor realmente, sabe? E aí, isso tudo aconteceu em abril, e aí, em maio, eu entrei um dia, na verdade, eu acho que a Cassi mandou mensagem pra minha mãe. Foi isso que aconteceu, a Cassi mandou mensagem pra minha mãe. E ela falou, vai ter o acampamento de adolescentes aqui da igreja. Inscreve a Rafa pra vir. Que ia ser em julho, o acampamento. E eu nunca tinha ido no culto de jovens, no culto de adolescente. Nunca tinha botado o pé no culto de adolescente. E eu, tipo assim, mãe, como é que eu vou pro culto de adolescente da igreja? Eu não conheço ninguém, vai ser super estranho. E, gente, assim, eu era uma pessoa muito tímida. Eu falei que eu era espivitada. E, de fato, eu era, mas com as pessoas que eu conhecia. Então, pra mim, eu ir pra um acampamento sem conhecer ninguém era, tipo, insanidade, era loucura. E aí, só que eu falei, não quero ir, só que aí eu fiquei com isso na cabeça. Fiquei com esse negócio do acampamento na cabeça, e o Espírito Santo trazendo o acampamento, e eu, gente, vou me inscrever. Mas aí, o que eu fiz? Eu mandei mensagem para vários amigos que eu sabia que podiam vir para os Estados Unidos, chamei todo mundo pra vir, e todo mundo que eu convidava, por algum motivo, não ia conseguir estar no acampamento. E aí, eu entendi ali que talvez fosse algo que eu precisava viver sozinha, né? Então, a gente já estava programado de vir para Orlando em julho. A gente já passava normalmente as nossas férias aqui em julho. E aí, a gente veio e ficou os 10 primeiros dias aqui em Orlando. Depois, a gente foi pro casamento da minha irmã. Minha irmã casou na Europa, então a gente foi pra Europa pro casamento da minha irmã. E aí, eu lembro que o acampamento começou, acho que dia 28 de julho. A gente voltou pra cá só pra ir pro acampamento. E, gente, assim, foi um destravar na minha vida esse acampamento, sério. Então, tipo assim, se você é mãe e você tá ouvindo isso, manda seu filho pro acampamento. Você acha que seu filho não tem jeito, a sua filha não tem jeito, manda sua filha pro acampamento, porque, cara, é surreal o que o Espírito Santo faz ali, sabe? É um momento onde ninguém tá olhando pra gente, é um momento onde é realmente só a gente e Deus, a gente sabe porque a gente foi ali. Talvez a gente até vai sem entender, talvez, principalmente adolescente, a gente vai sem entender o que tá acontecendo, mas o Espírito Santo, ele faz de um jeito. E assim, gente, pra mim, foi um caos os primeiros dias de acampamento, porque que nem eu falei, eu não conhecia ninguém, gente, eu não conhecia nem os pastores, eu não sabia quem eram os pastores de adolescente. E eu fui na cara e na coragem, meti o pé na porta e fui assim, sabe? Eu lembro que eu conheci uma família que, na verdade, 2 irmãs, a Isa e a Manu. Então, Isa e Manu, um beijo pra vocês. Elas continuam na minha vida, são minhas amigas hoje em dia. Elas que foram, assim, me ajudaram lá naquele acampamento, porque eu não conhecia ninguém, elas também não conheciam ninguém. Então, a gente se olhou e falou, oi, tudo bem, a gente não conhece ninguém, vamos ser amiga. Mas, assim, foi realmente o lugar onde eu tive encontros sobrenaturais com o Espírito Santo, gente. Tipo, de ter momentos, assim, onde eu sentei, assim, teve um momento, eu lembro um momento muito forte que me marcou no acampamento, que eu sentei na saída do refeitório, e como eu não conhecia ninguém, então, tipo assim, primeiro dia eu tomei café da manhã sozinha, e eu tava muito fechada, assim, não queria falar com ninguém, eu tava quase ligando pra minha mãe, coitada, ela lembra, quase ligando pra minha mãe, mandando minha mãe me buscar, porque, assim, desesperador, gente, e eu sou uma pessoa muito... Assim, eu preciso estar com pessoas. Então, eu tava já 24 horas sem ver ninguém, assim, que eu conhecia. Então, eu já tava desesperada. E aí, eu lembro... Essa cena me marcou muito, assim, na minha caminhada com Jesus, sabe? Foi a primeira manhã do acampamento. A gente teve um culto de noite que foi muito forte pra mim. Que o Espírito Santo falou muito comigo. Mas aí, de manhã cedo, eu tava lá sentada nessa área de fora. E aí, eu lembro que eu comecei a chorar muito. E eu tava sentada num banquinho assim e tinha um banquinho na minha frente. E eu comecei a chorar muito, 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 porque... O culto da noite anterior tinha sido muito impactante pra mim. E eu sabia que quando eu voltasse pro Brasil, eu ainda tava morando no Brasil, isso não ia ser uma realidade sobre a minha vida, porque as minhas amizades no Brasil não eram crentes, eu não tinha uma lagoa em Orlando lá em Belém. Então, pra mim, isso era tipo assim...
horrível, sabe? Eu sabia que eu ia passar aquele final de semana ali, ia ser forte, eu já sabia que eu ia ser tocada, mas ao mesmo tempo, quando eu voltasse pro Brasil, ia ser tudo igual, sabe? Então eu comecei a chorar muito, eu comecei a conversar com Jesus. Assim, é muito louco, porque de uma noite pra outra o Senhor me deu um entendimento e me deu uma autoridade, assim, pra eu exercer essa autoridade como filha de Deus, sabe? E aí eu comecei a conversar com Jesus, tipo assim, Senhor, eu não quero voltar pro Brasil e continuar sendo a mesma. Eu não quero viver as coisas que eu tava vivendo, eu não quero continuar com os mesmos costumes que eu tinha, sabe? Porque assim, minha família sempre foi cristã, mas é aquela coisa, sabe? Eu saía pra festa, eu tinha amizades que não me influenciavam, assim, pra um lado bom e, sabe? Tipo assim, muitas coisas aconteciam. E olha que a minha mãe pegava muito no meu pé, assim, ela me segurava muito, sabe? Mas eu senti esse peso naquele dia que eu tava sentada ali. E eu lembro que foi muito lindo, porque eu tava chorando muito e eu conseguia ver Jesus ali comigo, sabe? Tipo assim, eu lembro que tinha um banquinho na frente e eu consegui ter, assim, uma visão do Senhor sentado ali comigo, sabe? Me escutando, eu não tava sozinha. Então, o Senhor foi muito intencional comigo na minha conversão, sabe? E aí, quando eu saí dali daquele momento, eu tive que sair daquele momento ali que tava tão bom, tava tão íntimo com o Senhor, pra poder ir pro culto. E quando eu cheguei lá no culto, foi muito forte pra mim isso, porque eu tava encostadinha, assim, num cantinho, sozinha, porque, mais uma vez, não conhecia ninguém. E aí eu lembro que o Senhor usou uma menina, que na época ela tinha 12 anos, que é a Elizabeth. E eu já falei isso pra ela, inclusive um dia desse eu preguei na igreja e eu falei sobre isso porque foi muito forte pra mim. A Elizabeth veio até mim e ela falou assim, Rafa... na verdade ela me perguntou, tudo bem, qual que é seu nome? Aí eu falei, Rafa. Aí ela falou, Rafa, eu preciso te falar uma coisa que o Espírito Santo falou pra mim. E eu quero que, assim, você saiba que não sou eu sou uma menina, eu só tenho 12 anos e eu nunca te vi na vida. Mas o Espírito Santo pediu pra eu te falar que não é pra você ter medo de voltar pra sua cidade. Olha que louco isso. Não é pra você ter medo de você voltar pra sua cidade e continuar nos mesmos hábitos que você tinha. Não é pra você ter medo de chegar lá com as suas amizades que te afastavam de Jesus e voltar a fazer as coisas antigas que você fazia, porque agora o Espírito Santo tá com você, porque agora você tá com Jesus, porque Jesus tá segurando na sua mão. Então, pra mim, isso foi muito forte. Tipo assim, alguns minutos antes eu tava sentada ali, eu tive uma visão de Cristo comigo e passou, sei lá, 15 minutos e o Espírito Santo vem e usa uma menina tão novinha, sabe? Pra falar comigo, pra comunicar comigo. Então isso foi muito forte ali pra mim. E foi a partir daquele momento que eu vi que aquele era o meu lugar. Que eu vi que realmente o Senhor tinha separado aquele acampamento pra eu estar ali e eu precisava estar sozinha, de fato, assim. Como o Espírito Santo vem falando com a gente, sabe? Ao longo da nossa caminhada. E ali, depois daquele culto, gente, eu conheci pessoas tão maravilhosas. Eu conheci pessoas que continuam na minha vida, continuam sendo influência pra mim. Eu conheci, assim, pessoas que realmente eu trago na minha vida e eu sei que vão continuar caminhando comigo até Jesus voltar, e eu sou muito grata por isso. Eu sou muito grata porque o Senhor me apresentou pros amigos dele. E assim, depois dali, quando acabou o acampamento, eu voltei, né? E gente, assim, eu acho que eu nunca fiquei tão triste na minha vida de ter que voltar pra minha cidade. Eu tive que voltar pra minha cidade. E quando chegou lá, a gente recebeu uma mensagem falando que ia ter batismo. E aí eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, a gente vai ter que voltar. Preciso me batizar. Então a gente foi pro Brasil, a gente tava lá, passou uma semana, a gente voltou pra cá. Eu fui batizada nas águas, eu recebi o Espírito Santo, glória a Deus, foi uma bênção, foi um momento assim, realmente que o Senhor marcou a minha vida, marcou a minha história. E assim, depois disso, eu voltei pro Brasil, só que meu coração tava aqui, sabe? E aí, eu continuei a minha faculdade lá no Brasil, continuei fazendo tudo lá, mas meu coração já tava aqui. E aí eu voltei pra cá. Isso tudo aconteceu em final de julho e início de agosto. E aí em outubro eu voltei pra cá pro acampamento de jovens. Então, olha que doideira, sabe? Só que eu voltei tão apaixonada por Jesus, tão apaixonada por Jesus, tão apaixonada por Jesus. E eu via que essa era a minha realidade aqui em Orlando. Eu via que as minhas amizades eram amizades cristãs aqui. Eram amizades que me aproximavam de Jesus, me impulsionavam pro meu chamado, pro meu propósito. E aí, quando eu voltei pra minha cidade, eu voltei orando por isso, eu voltei orando pela minha mudança pra cá, sabe? Não sei se vocês entenderam muito bem essa linha do tempo. Mas eu voltei orando por isso, eu voltei já, Senhor, por favor, move as coisas, Senhor, me muda pra Orlando, Senhor, por favor, eu não quero mais ficar aqui no Brasil, as minhas amizades não são amizades cristãs aqui, elas não estão me aproximando de Jesus, então, por favor, muda as coisas e sei lá, só me leva pra lá. E aí foi quando eu comecei a buscar muito o Senhor de madrugada, foi quando eu comecei a ter meus momentos de realmente de secreto assim com Jesus, foi onde eu aprendi sobre Jesus, foi onde eu aprendi a ler a Bíblia, foi onde eu aprendi realmente sobre o caráter de Cristo. E aí eu comecei a orar por isso, eu comecei a orar intencionalmente, Senhor, me muda pra Orlando, me muda pra Orlando, me muda pra Orlando. E aí teve uma noite que eu lembro que eu tava orando por isso de madrugada,
E aí o Senhor falou comigo: Rafa, eu só vou te levar pra onde você tá orando pra eu te levar no dia que for tão fácil pra você aqui quanto é fácil pra você lá. E aí virou uma chave na minha cabeça de tipo, pô, eu tô querendo mudar pra lá só porque é um escape, sabe? Eu só tô querendo mudar pra lá porque as minhas amizades lá são amizades cristãs, porque são amizades que vão me aproximar de Jesus. E essa tem que ser uma realidade onde eu estiver. Se eu mudar, sei lá, pro Japão, essa tem que ser minha realidade no Japão. Não dá pra essa ser minha realidade só onde eu quero que seja minha realidade. E aí eu comecei a viver com esse objetivo, da minha vida lá no Brasil ser a mesma realidade que era aqui. Até o momento que, tipo assim, passou o tempo, eu abri um grupo de crescimento na minha casa lá no Brasil, tipo assim, a gente reunia, sei lá, 60 jovens na sala da minha casa e a gente ficava só adorando, assim, lendo a palavra, estudando sobre Jesus, estudando sobre quem ele é. E assim, foi muito doido, assim, como o Senhor fez as coisas, sabe? Daqui a pouco já tinham 70 jovens, 80 jovens e todo mundo com sede, querendo buscar mais de Jesus. Aí chegou o momento, gente, a gente virou o ano em 2023 e aí em fevereiro, meu aniversário, obviamente, eu vim pra cá, né? Porque, meu Deus, aqui eu tava apaixonada por aqui. E aí um dia eu tava na sala de oração da igreja, eu tava tendo sala de oração e era toda quinta-feira. E aí, quando eu tava lá nessa sala de oração, eu lembro que a pastora Renata, que é... Meu Deus, eu amo a pastora Renata, ela é uma super influência na minha vida. Um dia a gente vai trazer ela aqui pra gente bater um papo também muito bom. Ela tava falando sobre um texto que tá lá em Isaías, que fala sobre estender as tendas. E aí, na hora que ela falou isso, o Espírito Santo falou comigo na hora: é momento de estender as suas tendas. Então, tipo, chegou o momento de você mudar pra cá, de fato. E aí, na hora eu fiquei, tipo assim, não, é só minha carne, eu só quero mudar pra cá e tal. E na hora ela falou, tipo assim... O Espírito Santo manda eu te falar que eu não tô falando de estender a tenda espiritualmente, eu tô falando territorialmente. O Senhor tá te dando uma nova cidade hoje, o Senhor tá te dando um novo tempo na sua vida. E aí, na hora, foi audível. Tipo, eu ouvi a voz de Jesus falando comigo de forma audível, gente. Eu acho que foi uma das experiências mais loucas que eu já tive aqui, assim, com o Senhor, em toda a minha caminhada com Jesus, foi essa. Que ele falou pra mim, tipo assim, é tempo de estender as tendas. Você não mora mais no Brasil. E aí... Depois desse dia, eu lembro que eu tava com uns amigos lá na sala de oração, e aí eu virei pra eles e falei assim, gente, eu acho que eu ouvi Jesus falando comigo. E eles começaram a rir, tá? Eu falei, gente, é sério, eu ouvi de verdade Jesus falando comigo. Meu Deus. E aí quando eu vim pra casa já nessa, falo com os meus pais, não falo com os meus pais, falo, não falo, pra vocês terem noção de como foi audível, de como foi real a presença dele ali, ele falando comigo. E aí eu cheguei em casa e eu falei assim, não vou falar com os meus pais, porque é loucura demais. Tipo assim, eu faço faculdade de medicina no Brasil. Faculdade de medicina é uma loucura no Brasil, é caro. Então eu não vou dar uma de doida com os meus pais. Só que quando eu cheguei em casa, era tipo 00:30 e tava meu pai, minha mãe e meu irmão sentados assim na sala me esperando. Eu falei, putz, vou ter que falar. Realmente, assim, eu não tive pra onde correr. Eu falei com eles e eles ficaram tipo, uau, glória a Deus e tal. Eles sabiam do meu desejo de mudar pra cá. Mas eles, tipo, olharam pra mim e falaram, beleza, faz a mala que... final de semana a gente tá indo pro Brasil. E aí, eu lembro que isso foi tipo, sei lá, parecia que tava enfiando uma estaca de madeira, assim, na minha barriga, no meu coração. Porque eu fiquei muito bolada, porque pra mim, o Senhor tinha falado comigo e aí eles falaram que não. E aí, eu lembro que eu entrei no meu quarto, eu comecei a chorar. E aí eu comecei a orar, tipo assim, Senhor, se for realmente o Senhor falando comigo, se o Senhor tiver falado comigo, fala com eles também, porque eu não vou contra os meus pais, eu não vou desonrar eles, eu não vou desonrar a decisão deles, então o que o Senhor falar, vai ser. E isso foi na quinta-feira, e aí quando foi na sexta-feira a gente foi pro culto, e a palavra foi tipo assim, foi como se fosse, foram 3 dias em que o Senhor abriu os nossos olhos, assim, pro tempo novo da nossa vida, sabe, pra aquilo que a gente ia viver. E aí, a gente foi pro culto na sexta-feira, o Senhor falou com a gente, falou com os meus pais, ele começou ali realmente o que o Senhor tava fazendo, assim, na nossa vida, a mudança que o Senhor tava fazendo na nossa vida. No sábado a gente foi pra igreja e a palavra foi tipo... Eu não lembro exatamente como que era o título, mas era pra não viver o plano B por medo de viver o plano A. E aí foi a noite, assim, onde realmente o Espírito Santo veio, falou com a minha mãe, e a minha mãe no final do culto, ela me olhou e falou assim, filha, a gente vai pro Brasil só pra pegar as malas e você vem, porque... é um tempo novo do Senhor na sua vida, o Espírito Santo falou comigo, falou com seu pai, e é isso. A gente não tem pra onde correr, a gente não vai ser desobediente àquilo que o Espírito Santo tá falando. E vamos pra cima. E aí, no domingo, a gente foi pra igreja e a palavra também foi sobre isso. Eu lembro que o pastor André pregou, você precisa decidir, é hora de decidir. E a gente se olhou ali e a gente sentiu realmente que era um tempo novo pra nossa casa, pra nossa família. E aí foi tudo muito rápido, porque assim... Desde janeiro a gente já tava planejando mudar pra cá, só que a gente tava planejando assim, talvez pro próximo ano, ou talvez pra agosto, e foi um momento onde o Senhor falou, é agora, é hora de decidir, vocês precisam vir agora, é o tempo
de decidir, de se posicionar. E aí a gente foi pro Brasil, gente, uma loucura da vida, vocês não estão entendendo. Tranquei minha faculdade 3 anos, gente, estudando toda madrugada, me doando ao máximo, vivendo aquilo ali, sabe, com intensidade, aquilo sendo a minha vida. A gente foi pro Brasil, trancou minha faculdade, pegamos as coisas e viemos, assim, de início eu vim, meus pais vieram me trazer, né, mas aí ficavam um pouco eles lá, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui. Meu irmão também estava muito resistente, não queria vir na época, e o Senhor trabalhou isso no coração dele. Mas resumindo, a gente veio. E, gente, assim, eu não sei falar pra vocês como que é quando a gente resolve obedecer ao Senhor, quando o Senhor dá um direcionamento, a gente precisa ser obediente ao Senhor, gente. O Senhor foi abrindo todas as portas, então, visto de estudante, o Senhor proveu na hora, assim. Foi tão simples, gente, foi tão, assim, papum, sabe? É isso, então é isso, vai dar certo, deu certo. Faculdade, abriu porta de faculdade, abriu porta de negócio, sabe? Então, assim, tudo caminhou pra chegar até aqui. Sabe? Tudo caminhou pra que o propósito maior do Senhor fosse cumprido, fosse realizado. E assim, gente, eu tô aqui atualmente hoje em Orlando. E assim, cara, a minha vida tem sido uma vida realmente assim que eu tenho gastado aos pés do Senhor, sabe? Que nem eu falei pra vocês, eu passo mais tempo na igreja do que na minha casa. Porque é isso, é por isso que eu tô aqui, sabe? Eu vim pra cá sem entender direito porque o Senhor tinha me trazido pra cá. Mas hoje, até hoje, assim, eu ainda fico tipo, Senhor, como foi que o Senhor mudou tudo tão de repente, sabe? Às vezes tentando entender. Mas não adianta a gente querer tentar entender os planos do Senhor. Eles são muito maiores, são muito além. E eu vejo que esse podcast também, ele é uma consequência das decisões que eu tomei, dos momentos que eu resolvi obedecer ao Senhor, sabe? De deixar pra trás as coisas que eu tinha apego, de deixar pra trás as coisas que eu achava que eram tudo pra mim, que eram a minha vida, sabe? E tá vivendo isso tudo hoje aqui, cara. Eu sou pastoreada por pastores que me amam, que cuidam de mim, que cuidam da minha casa. Eu tenho amigos que são amigos de Jesus, que me aproximam de Jesus. Então, tipo assim, sabe? Não tem nada que seja mais valioso. A minha família, a gente serve na igreja. Pra mim, a maior felicidade, eu ir no culto de domingo, ver todo mundo servindo, minha mãe servindo na intercessão. Eu muitas vezes estou no louvor, o meu pai servindo ali com o pastor Marcelo, meu irmão servindo na mídia. Então, gente, não tem nada que seja mais precioso do que você obedecer ao direcionamento que Deus te deu. Então, gente, essa é a minha história. Um pouco, assim, foi um bom tempo, né, que a gente conversou aqui, mas um pouco resumida, assim. E eu creio que o Senhor ainda tem muita coisa ainda pra escrever na minha história. E, gente, assim, como irmã de vocês mesmo em Cristo, cara, escolham viver uma vida com Jesus, sabe? Não tem nada que seja mais valioso do que viver uma vida com Jesus. Eu te falo porque eu já experimentei de muita coisa nesse mundo, assim. Eu já experimentei de viver, tipo assim, coisas que não alegram o Senhor e assim, trazem uma alegria temporária, trazem uma alegria que a gente acha que é suficiente, mas, cara, a alegria de conhecer Jesus, a alegria de fazer a escolha de estar com Jesus, de permanecer em Jesus, gente, é uma alegria eterna. É assim, a gente passa por vales e montanhas, a gente passa por altos e baixos, momentos de alegria, momentos um pouco mais difíceis, mas só a gente ter a convicção de que vai ficar tudo bem, de que o Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso firme fundamento, Ele é o nosso escudo, sabe? Isso não tem preço, gente. Então esse foi o primeiro episódio do podcast do Big Sister in Christ. Eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer mais um pouquinho. Assim, vocês vão ver, eu sou falante, eu gosto de falar, eu falo muito rápido. Às vezes você pode até se perder um pouco assim do que eu tô falando. Mas essa sou quem eu sou. E eu tô muito feliz que a gente tem esse ambiente agora pra gente se conhecer melhor, pra gente caminhar juntas em Jesus. Eu quero que você me mande mensagem lá no Instagram, manda mensagem, o que você achou do primeiro episódio, se tem temas específicos que vocês querem que a gente converse aqui, o que vocês querem ouvir aqui, quem vocês querem que eu traga aqui pra conversar um pouquinho também. E, gente, eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso, um tempo onde o Senhor vai falar com você, onde o Senhor vai te ensinar, onde o Senhor vai te edificar, assim como Ele vai fazer comigo aqui também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que o Senhor abençoe vocês grandemente. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de mandar para todas as suas amigas e que esse seja um tempo de muito aprendizado e de muito amor de Jesus na nossa vida. Um beijo, eu amo vocês já e até o próximo!